na cidade de Araras, 12:04. A partir de agora está no ar mais uma edição do programa De Frente com o Vereador, parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal. É o legislativo mais perto de você. Hoje a apresentação é dela, da nossa querida Eliane, e a participação do nosso querido vereador, doutor Donizete. Muito boa tarde, Eliane, muito boa tarde, doutor. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Marcial. Mais uma vez estamos aqui na Rádio Araras FM, a nossa parceria aqui entre a Câmara e a rádio aqui. E hoje nós temos uma participação especial, o nosso vereador, doutor Donizete. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Marcial. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham a rádio, acompanham seu programa aqui. Boa tarde a todos. Meu amigo doutor Donizete, prazer revê-lo. Esse é o cara que se ele tivesse um filho chamado Cris, né, ele não é 3 empregos, o cara é 8, né, cara? E consegue assim mesmo ser vereador. Parabenizar pelo seu trabalho, pela sua dedicação, além de ser um profissional de alto nível na área da medicina, também abrir o espaço do teu conhecimento para se dedicar à cidade. Que não é fácil não, né, doutor? Não é fácil em todos os sentidos, não é fácil em casa com a família, sim. Não é fácil a cobrança da esposa e das filhas, não é fácil conciliar o tempo. Ontem, por exemplo, era 7 horas em ponto, estava entrando para a sessão e estava tocando o telefone do hospital, tinha uma urgência no hospital. Então, assim, realmente não é fácil conciliar todos os trabalhos, né, todos os lugares que a gente atua, e mais o trabalho de vereador, realmente não é fácil. A gente fica procurando o tempo no horário do almoço para realmente resolver o problema. Mas, assim, faz parte, é uma coisa que eu quis, é uma coisa que eu busquei, eu nunca reclamei, eu nunca reclamo. Sim. Né? Meu pai ensinou isso, né? Não foi o que você quis? Então não reclama. Exatamente. Acho que se todo mundo pensasse assim, o mundo ia ter muito menos problemas psicológicos, né? Porque o ser humano é um eterno insatisfeito. A gente faz as escolhas da gente, depois se arrepende e fica reclamando pro resto da vida. E é isso mesmo. Geralmente é assim, né? Mas eu não reclamo, não. Pra mim tá tudo certo e tamo junto. Tá aí. Eliane, ontem mais uma sessão da Câmara, você estava lá, garotinha? Estava lá. Firme e forte lá? Firme e forte. E aí me conta tudo, como é que tá a pauta, como é que foi ontem, mas é tranquilo até demais, foi né? Tranquilo. Bom, Tribuna Livre não tivemos, né? O assunto seria trabalho comunitário, mas aí o orador não compareceu. Sobre projetos, nós tivemos aqui muito interessante aqui, a gente já entra numa questão cultural da nossa cidade, tradicional inclusive, né? O projeto aqui da Miriam Vanessa, nossa vice-presidente, o projeto, ele número 81, imagina. Ele reconhece o Clube Ararense como patrimônio histórico de Araras. Olha só. Então, claro, né, isso envolve ali uma preservação das características arquitetônicas e culturais, mas é um clube aí que tem mais de 70 anos de história de Araras. Você já saiu muito lá, já badalou muito lá, Marcial? Eu já fiz muita cobertura jornalística ali lá, na época da Tribuna do Povo, do JH, os jornais que eu escrevi, tem já muitos eventos lá. Eu acho muito legal isso, não sei o que o doutor pensa, mas já que você perguntou para mim, eu vou falar, é necessário que seja feita uma tremenda reforma ali, e é necessário que façam eventos que façam jus à história daquele local. Doutor? Perfeito. Olha, eu costumo dizer assim, que se nós, né, ararenses, moradores da cidade, se nós não cuidarmos da nossa memória, da nossa cidade com carinho, né, dos nossos pontos turísticos, dos nossos prédios, nossas estruturas, quem vai, né? Não pode esperar que um deputado, alguém de fora, venha para a cidade e reconheçam como patrimônio uma coisa tão importante, presente na história de tantas pessoas, né? É legal, é muito louvável a atitude. Todos os vereadores, na verdade, são e foram favoráveis ontem, né? Mas parabéns pela propositura, né? Pela ideia e pelo projeto. Mas que seja feito investimento para que seja reformado o prédio e que, né? Porque eu acho que ele tem problemas de acessibilidade, o doutor está aqui para, acho que, e uma série de coisas, e que a partir do momento que esteja reformado, façam-se eventos lá que façam jus ao investimento e à história daquele prédio.
Sim, exatamente. Perfeito. Mantendo as condições aí arquitetônicas. Exato. E, enfim, porque faz parte da nossa memória, né? Enquanto ararense, várias festas de formatura, bailes. Não fala nem baile mais, né, hoje em dia? Na época que eu ia em baile, a música era ao baile, vivo. Marcial. A música era ao vivo, graças a Deus. Hoje é tudo DJ, né? Verdade. Mas vamos lá, Helena. Vamos lá. Bom, então esse foi um dos projetos aí. E o outro, nós tivemos aqui um tema aqui muito interessante, foi a prorrogação, né, do prazo do funcionamento da Comissão Temporária de Assuntos Relevantes que visa o acompanhamento do transporte público e escolar. Então, aí teve um prazo, né, que foi aumentado para mais 120 dias, se não me engano, né? Então, para acompanhar melhor os trabalhos, né? Alguns assuntos não foram concluídos ali, né, da análise. A comissão ela tem um tempo, então é comum, né, ter essa prorrogação para que os estudos avancem. Então, nessa comissão aí faz parte a Miriam Vanessa, a Rosa e a Ana Júlia, tá? O senhor, inclusive, tem situação do transporte escolar, transporte não só escolar, né, urbano mesmo, né? Não sei, em contato com os munícipes, se há ou não reclamações atualmente. Infelizmente, né, é muito difícil para nós como vereadores, né, a gente encontrar alguma coisa que a população não esteja reclamando, né. Óbvio que a culpa disso não é da administração atual, né, a gente está fazendo de tudo que a gente pode para melhorar, mas sim, o transporte público de Araras deixa muito a desejar em relação a muitas coisas, em relação a várias queixas, em relação a vários, não só a qualidade dos ônibus, o número de linhas, o pessoal da Cascata, por exemplo, reclama muito, né, que diminuía, tinha 4 linhas por dia, ficou uma linha, nós estamos brigando para aumentar. Então, assim, o transporte público em Araras está muito deficitário, muito ruim, né, e a gente está fazendo de tudo que a gente pode, o prefeito pegando o bonde andando, refazendo contratos, etc., para que a gente, né, coloque a cidade de novo no eixo aí em relação a isso também, né. Mas é um assunto importante. Eu vi que o pessoal se reuniu bastante, conversou bastante, foram várias, não foram 1 ou 2 reuniões não sobre isso. Algumas coisas pontuais foram resolvidas, outras não. A contratação de motoristas também entrou, né? São vários assuntos, né? São vários temas em relação a isso. Então é um tema bastante complexo. A gente percebe, né? A população tem que perceber isso também, que nós estamos falando de um assunto só. Quanto trabalho é para resolver uma questão, né? Uma queixa, um problema só. Então é bastante de serviço, né? Bastante de trabalho que o prefeito tem para que ele consiga atender a demanda total da cidade. Mas sim, era necessário, né? E foi prorrogado, né? Foi um pedido da própria comissão e estamos trabalhando. A verdade é que tanto vocês, vereadores, quanto o Marreto, pegaram uma bomba relógio, né? Muita gente usa essa expressão. E agora vocês estão tendo que resolver, apoiar o prefeito, que ele está tentando fazer aquilo que ele pode, e cabe a vocês também ajudarem ele a isso. Agora, não só o transporte público, né? Eu acho que esse foi só um tema que ela abordou. Se a gente pegar todas as secretarias, todas elas podem trazer para vocês dezenas de problemas e que não dá para resolver do dia para o outro, né, Donizete? Porque precisa de dinheiro, precisa de investimento, precisa... E o que nós estamos falando aqui, né, só para ficar bem claro, não é uma politicagem, não é uma crítica pessoal a uma pessoa, não é isso. Não, nada a ver. Já passou a eleição, já passou o tempo, e o que nós estamos falando aqui na rádio agora, nesse minuto, é claro para a população toda, né? O que nós estamos falando, né, todas as questões que Araras precisa melhorar, a população sabe que a gente está falando a verdade. Basta você andar pela rua, por exemplo, e ver como estava 2 meses, 3 meses atrás a zeladoria da cidade, e a gente sabe que nós estamos falando a verdade. Né? Então isso não é política. Você está falando mal. Não estou falando mal. Não. É uma constatação de uma coisa que não precisa a pessoa vir até nós e reclamar que nós estamos vendo, né? É o dia a dia da cidade. Os vereadores também andam pela cidade, né? Sim. Pegam um trânsito e tudo mais, dá para ver, não tem como tapar o sol com a peneira, né? Tá aí para todo mundo ver. E essa é a ideia, né, de ser vereador ali, caminhando todos juntos pela cidade, conhecendo a cidade, né? Não adianta ser vereador e não estar ali entre todos. Não, e aquela coisa assim de que politicamente tem um estigma
de que o vereador que se destaca é aquele que faz oposição, é aquele que grita no plenário, e hoje não tem mais bobo, né? Hoje a galera sabe que o vereador que fala baixinho, ele também pode estar exaltando a cidade ou levantando um problema. Não tem mais dessa politicagem, o circo que se era a política, né, antigamente. Hoje eu acho que está meio ultrapassado. Como a gente diz lá na sessão, vou pedir uma parte para você agora, em relação ao que você está falando. Teve alguns questionamentos, né, inclusive de um amigo meu na semana passada, se não me engano. Ele falou assim, poxa, a gente assiste a sessão da Câmara de Limeira, né? Tem um quebra-pau danado, de Rio Claro dá a polícia direto, né? Leme dá bastante briga e tal. Eu não percebo, né, aqui em Araras, que a gente tem muita briga, não tem muita oposição, tudo mais e tal, né? Bom, eu queria deixar para a população bem claro, já falei isso algumas vezes, vou deixar muito claro aqui para a sua audiência, que na verdade não é que não tem oposição, nós estamos fiscalizando, que é o trabalho do vereador. O trabalho do vereador não é brigar, não é xingar, né? Isso não, o trabalho do vereador. Por que em Araras está tendo menos briga? Então, uma das opções que eu acho, que eu gosto muito de política e eu estou lá dentro e eu posso falar com propriedade, eu acho que todo mundo que é vereador, a gente sentou na cadeira lá no começo do ano e a gente conversou entre a gente. Ou a gente se dava as mãos, ou a gente trabalhava todo mundo junto pela cidade, ou a gente não consertava mais. A situação financeira e tudo mais, administrativa, organizacional, era tão complicada no início do ano, que assim, ou a gente fazia isso por bem da cidade, ou a cidade não levantava. Então, por exemplo, eu não sou do partido do prefeito, não sou do grupo de vereadores do prefeito, mas fui até o meu vereador, pedi recurso, pedi ajuda, tô brigando lá para as ambulâncias, vai chegar as ambulâncias se Deus quiser. Então, por que cada vereador está indo para um lado pedindo dinheiro? O Boné não é do grupo dele, por exemplo, foi lá e trouxe um dinheiro bom para a guarda municipal, para comprar equipamento. Por que nós estamos fazendo isso, sendo que nós não somos do grupo do prefeito? Porque nós estamos doando o nosso trabalho, né, para a administração atual, sendo que, se a gente fosse pensar politicamente, em politicagem, a gente fala assim, não vou trabalhar, eu quero que o prefeito se afunde porque vai ser melhor para nós. Então eu vou ficar subindo na tribuna lá e vou ficar descendo a lenha porque tá faltando tal exame. Não vai adiantar nada. Eu estou indo lá na Mandic, estou indo na Santa Casa, eu estou tentando arrumar o exame que está faltando, eu estou tentando remendar, colocar, sabe, assim, nós, todos os vereadores, então eu não vou falar para você que tem um vereador ou outro que não está disposto a ajudar. Todos estão ajudando. Então isso é muito legal, sabe? Isso mostra uma maturidade parlamentar muito grande. E algumas pessoas, por exemplo, pessoas orientadas, não estavam entendendo. Falando, mas por que não tem muita briga? Por que não tem oposição? Por que não bate? Porque bater hoje não vai resolver. Não vai mesmo. Então, assim, isso foi uma postura muito madura, muito bonita dos vereadores. E enquanto a gente puder fazer isso, enquanto a gente perceber que a administração atual está fazendo a coisa certa, está sendo honesto, e enquanto a gente estiver fiscalizando e percebendo que a coisa está andando da maneira correta que tem que andar, todo mundo vai estar a favor. Isso não significa que não está fazendo política. Justamente. É isso que as pessoas têm que entender. Justamente. Porque tirar esse estigma de que política é o pau comendo na casa do Noca. Que não é, fazer política não é isso não. Isso aí é politicagem. Claro que às vezes pode existir exaltações e pessoas que pensam de forma diferente. Claro, isso é política, isso é ótimo para uma sociedade saudável. Mas no momento mesmo, é todo mundo remar no barco que está um rombo desse tamanho, é remar para o mesmo lado. Justamente. E o que não estiver remando, que esteja com o baldinho na mão, jogando a água para fora. Porque senão vai afundar todo mundo. Eu acho que é inteligente. É uma observação boa, né? E ele falou isso, claro que eu percebi, claro que eu já tinha falado algumas vezes, né? Para algumas pessoas. Mas, assim, publicamente é legal falar. Claro, né? Que é. Pô, vocês não estão fiscalizando, olhando, pedindo dinheiro, tá? Mas não é do teu partido prefeito, não importa, é para a cidade, né? Eu sou eleito pela cidade, não sou eleito pelo prefeito. Exato. Né? Então, assim, vamos junto, né? Enquanto der para ir, enquanto a gente perceber a boa vontade da administração, claro, a gente vai estar junto, sem problema. 12:18, você está acompanhando o programa De Frente com o Vereador, uma parceria da Rádio Araras FM com a Câmara Municipal, com a apresentação de dela, Dona Eliane. Ok, Marcial. Então, estamos aqui com o doutor Donizete nesta manhã, quase tarde? Meio-dia, meio-dia e 18. Ok. Bom, vamos lá. O assunto aqui, doutor Donizete, né? Vamos falar de saúde, então, né? No nosso município. Um assunto que foi muito ali recorrente durante a sessão camarária de ontem foi a Santa Casa. Que o senhor me conta, doutor Donizete, o que foi mais discutido ontem na sessão? Olha, a gente
Primeira coisa, né? Foi bom você falar, antes de eu te responder a pergunta, eu vou cobrar de novo, né? Cobrar não. Eu vou dizer para a população de Araras que está acompanhando o seu programa, como fala minhas redes sociais e tudo mais, eu vou dizer para vocês o seguinte, vacinem-se, né? É importante a vacinação, né? Eu até vou puxar aqui, que eu recebi hoje de manhã, me perdoe o que é importante, certo? A vacinação contra a influenza, ela é feita prioritariamente as crianças entre 6 meses e 6 anos, os idosos e as gestantes, né? Esses são os 3 grupos principais. Esses 3 grupos a gente não deve deixar de se vacinar. Não pode deixar de se vacinar, né? De 6 meses a 6 anos, idosos e gestantes. Tá, mas as outras idades, o restante da população pode se vacinar? Todas as pessoas acima de 6 meses de idade. Isso é importante? Sim. Por que eu estou falando isso? Hoje foi atualizado o boletim de influenza da nossa cidade, né? As notificações de influenza são 467 pessoas, confirmados 209, descartados 258 e, infelizmente, nós temos 6 óbitos na cidade. Então, são 3 óbitos da semana retrasada, mais 3 óbitos da semana passada. Uma curiosidade, que é até ruim a gente falar isso, porque não é curioso, é uma tristeza, os 3 óbitos que a gente teve na cidade, são de pessoas não vacinadas. Então, é um apelo aqui emocionado de um ararense, de um médico, né? A gente teve um comunicado interno da rede de saúde ontem, que a Santa Casa já está cheia, com os leitos cheios, sem vaga de UTI, com respiradores utilizando para as pessoas mais graves de internação, de complicações da influenza. Então, pelo amor de Deus, vão se vacinar, leve sua família, leve seus filhos, não deixe de se vacinar. Também vou fazer um adendo aqui. Depois do Covid, né, eu percebo no consultório, por exemplo, eu pergunto sempre para os meus pacientes, eu oriento a fazer a vacina. É muito comum a pessoa sentar no meu consultório e perguntar, mas doutor, é seguro vacinar? Gente, pelo amor de Deus, não confunda, né, uma coisa com outra, né, pelo amor de Deus. A gente sempre teve a vacinação durante décadas, né, a gente erradicou várias doenças no mundo com o uso da vacina, a gente zerou a paralisia infantil no Brasil com a vacina uma gotinha, né, que a gente colocava na língua da criança. Então, assim, não existe insegurança em vacina. O Covid foi uma coisa totalmente aleatória. O Covid, ou a gente tomava vacina no começo, ou a gente ia morrer. Então, a gente correu atrás, como nunca na história da humanidade, desenvolveu uma vacina de uma velocidade muito grande para que a população não morresse, para meu pai não morresse, meu avô não morresse. Então a gente precisava tomar vacina. Era filas e filas para a pessoa. Ou tomava ou morria. Beleza. Passou agora o Covid e tudo mais tal. A gente viu que algumas vacinas tinham algumas complicações, algumas foram até suspensas e tudo mais tal. Então os pais, hoje, as pessoas de maneira geral, mas eu tenho medo de me vacinar. Não vai acontecer nada. A vacina da gripe é consagrada no planeta inteiro, ela é renovada todo ano com cepas novas, né, de vírus, né, de surtos de gripe e tal. Então, assim, vão se vacinar. A vacina é segura, não tem risco nenhum e está morrendo gente por falta de vacinação. Os hospitais, os pronto-socorros estão cheios, a procura já está muito grande. Nós estamos numa época de aumento grande de doenças respiratórias. Normalmente, nessa época já aumenta bastante, mas o surto de H1N1 está muito grande na região toda. Algumas regiões do Brasil já estão totalmente cheios os hospitais. Então não deixe de se vacinar, pelo amor de Deus. Vá até o posto de saúde, são vários na cidade. Nas minhas redes sociais eu disponibilizei os postos que estão, mas se você vai até o seu bairro, se não tiver, vai ser informado aonde tem a vacina. Corra lá e vacine-se, por favor. E tem também, na porta do supermercado, estão fazendo vacinação. Não, o trabalho do pessoal da vacinação em si, né, do trabalho de saúde, é um trabalho perfeito. É o que a gente está falando. A gente coloca defeito no que precisa e elogia, né? Então, assim, o pessoal trabalha muito, é legal. Já foi na porta de caixa de materiais de construção, exato. Não é isso? Supermercado. Foi lá no terminal rodoviário, então, no final da tarde, quando todo mundo está passando por ali, você já passava e vacinava. Então, assim, tá indo às escolas, né? Não, o engraçado é que a vacinação está correndo atrás do povo. Então, Era o povo que era para estar correndo atrás da vacina. Nunca foi assim. Que inversão de valores é esse? Não, a gente não pode brincar com essas coisas. Mas eu tenho medo de vacina. Não existe medo de vacina. Pode tomar, tem que tomar. Precisa fazer, né? Não tenha medo.
Covid é outra coisa, esquece. Sim, isso aí. As vacinas são seguras, precisa fazer. Né? Então, assim, realmente isso que você está falando é verdade, né? O pessoal está indo na escola e os pais não estão mandando autorização para vacinar o seu filho na escola. Isso é grave demais. É inversão de valores. Justamente, nós precisamos vacinar. Exato. E sobre a Santa Casa que você me perguntou, né? Eu sou um apaixonado pela Santa Casa, eu fui eleito, uma das bandeiras minhas é ajudar a Santa Casa, a gente procura ajudar de todas as formas que a gente pode, todos os vereadores já correram atrás de recursos para a Santa Casa, já trabalhei lá por muitos e muitos anos, me dediquei muito à Santa Casa, né? O que acontece? A Santa Casa, ela passa por problemas crônicos financeiros já há algum tempo, né? Muito, segundo a Santa Casa, pelas dificuldades de repasse da prefeitura, atraso em repasse e tudo mais tal, que esse prefeito, quando foi eleito, na segunda vez, que esse prefeito, quando foi eleito, ele prometeu que ele não deixaria, não atrasaria os repasses para a Santa Casa. E isso está sendo feito. Nós aprovamos na Câmara, aliás, uma lei obrigando a prefeitura a divulgar mensalmente os repasses e a Santa Casa, obrigando a Santa Casa também a disponibilizar do que foi gasto e tudo mais. Por quê? A população precisa enxergar, né, se o recurso está sendo passado, porque de repente troca o prefeito, não é isso? E às vezes entra um prefeito que não está preocupado com a Santa Casa e deixa de repassar de novo. Então, assim, agora é lei, né? A administração pública, ela tem que mostrar para a população em geral os repasses mensais que são feitos para a Santa Casa. E eu espero que com isso a Santa Casa devagarzinho vá se entrando no eixo, vá colocando din-din e tudo mais e tal. Ontem aconteceu uma coisa muito, muito triste, né, para a gente, né, com uma moça que o vereador Lúcio até, né, ajudou e tudo mais e tal, e a gente entrou numa eterna discussão que a gente entra, né, como que a gente pode ajudar a Santa Casa, obviamente, não dá para ser assim, eu como médico não posso ser diferente disso, nós vereadores eleitos pela população não podemos nos eximar, né, nos afastar dessa obrigação de ajudar a Santa Casa, que é um desejo de toda a população, mas a gente também tem que cobrar resultado, a gente precisa cobrar resultado, a gente precisa, né, que a Santa Casa nos dê devolutivo, né, porque ali é onde, na Câmara, é onde chega, né, a reclamação da população, é onde reverbera, né, a gente costuma falar isso todo o anseio da população. Então a Santa Casa tem que nos dar retorno, ela tem que nos dar argumentos para que a gente mostre o trabalho dela sendo feito e melhorando o atendimento e tudo mais e tal. E ontem teve um questionamento importante a respeito do atendimento de uma mulher que estava com problema, que estava em gestação e tudo mais e tal. A gente ficou bastante chateado com isso, né? A gente vai, né, procurar algumas respostas e algumas explicações. Como vereador, a gente não pode deixar de fazer isso. E como médico, eu não posso também, né, me afastar desta obrigação. Essa Santa Casa em si, ela já teve momentos mais felizes, mais áureos, né? Pelo menos de 10, 15 anos para cá, ela está aumentando a dificuldade dela, né, de prestar um serviço um pouco melhor para a população de Araras. Mas os vereadores, de uma maneira geral, todos querem que ela melhore, querem que ela resolva, né, querem que a Santa Casa ela volte a ser, né, aquela Santa Casa que o ararense tinha orgulho de dizer que era a melhor Santa Casa da nossa região e tal. E tanto é que atendia toda a região, né? A região até de fora, né? Até de fora, vem gente de fora para cá. Eu ainda continuo achando que deveria ser feita uma pesquisa aí, junto ao jurídico, e ver se fosse viável e legal, o morador, o munícipe que pudesse, quisesse, poderia fazer uma doação mensal através da sua conta de água do Saíma. Entendeu? Eu quero doar por mês R$10 para a Santa Casa. Aí eu posso doar R$2. E que isso legalmente fosse colocado à disposição para a população também poder ajudar. As indústrias também, os grandes aí, nosso distrito industrial, chegar para um cara desse, tua empresa pode doar na conta de água R$1.000 por mês, você pode doar R$500 por mês. Eu acho que um trabalho desse ia dar uma amenizada. Não vai resolver o problema. Marcel, você está jogando a conta da Santa Casa para o povo? Não estou jogando para o povo, mas é a maneira do povo se ajudar também, porque a realidade da Santa Casa é essa daí. E se tem alguma coisa que pode ser feita, a gente tem que tentar fazer. Eu acredito que é dar as mãos como os vereadores estão fazendo lá na Câmara. Vamos lá, Eliane. Vamos lá. Marcel, eu queria fazer um parênteses aqui sobre a sessão e comentar sobre um evento que nós teremos agora, hoje, agora eu digo daqui a pouco, 2h da tarde, na Câmara Municipal de Araras, tá? É o encontro regional de cerimonialistas públicos.
Então, nós teremos aqui 2 palestrantes que são, assim, reconhecidos, né? Um é o Francisco Biondo, que ele é Relações Públicas, cerimonialista, analista legislativo por 26 anos no Senado Federal. E a outra personalidade é Fernando Martins, que é diretor de comunicação social do TCE, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? E mestre de cerimônias. Então, os 2 estarão aqui. Claro, né, o pessoal, os participantes, né, já fizeram inscrições, mas é um evento assim, que eu também convido aí a população, a quem interessar, né, em relação à comunicação, né, pessoas que trabalham. Claro que aqui é um público específico, então nós receberemos daqui a pouco na Câmara pessoas da região aqui, né, que vão compartilhar conhecimentos aí sobre cerimonial. Por exemplo, quando nós temos lá eventos, né? Agora eu vou explicar aqui para quem está nos ouvindo, né? Quando nós temos eventos, por exemplo, lá na Câmara, existe todo um protocolo de cerimonial ali a ser seguido. Sim. De apresentação das pessoas, composição da mesa, ordem de fala, todo um protocolo que nós seguimos e que existem normativas. E tudo mais, né? Isso, existe, por exemplo, um título de cidadão, tem toda uma normativa ali para que aquele evento seja cumprido. Então, nada melhor do que aprender com quem faz aqui, né? Claro. Nacionalmente, ou em termos assim, né, de aqui estado, né? Então, são pessoas renomadas aqui, que estarão aqui na Câmara Municipal, então também convido aí a quem for de interesse, agora, 14h lá na Câmara. Perfeito. Tá bom? Um evento aí muito bacana aqui para valorizar também a nossa escola legislativa da Câmara Municipal de Araras. Fiz muito evento assim, vamos. No começo da vida, até contar piada em velório pagando eu ia, cara. Um filho pequeno para criar, né, doutora? Bom, vamos então aqui entrar na pauta aqui do vereador aqui, né? A assessoria nos forneceu aqui uma pauta. Saindo um pouco da temática aí da saúde. Deixa ele em paz um pouco, pelo amor de Deus. Depois a gente volta aqui, que tem uma outra aqui, ó, da saúde que eu tô vendo. Deixa ele dar uma respirada aqui, né? Tomar uma água. Porque é a área do coração, mas por isso que tem mais críticas, né? Porque é uma área do coração, né? Então... e até porque a gente pode até ajudar de maneira, né? Mesmo que seja numa explicação, né? Mesmo que seja em uma orientação, a gente consegue ajudar mais. Claro. Mas tivemos aqui, ó, fiscalização nas escolas. Aí tem um aqui, ó, Dante Rodini e a EMEI Luiz Henrique Borelli. Fiscalização em qual sentido, vereador? Olha, entre todas aquelas questões que nós falamos no começo, né, a gente começou o ano legislativo e o ano letivo com dificuldade em várias áreas. Uma delas era na questão da educação. Nesses primeiros 6 meses, a gente tentou fiscalizar e correr atrás das escolas que estavam com problema de merenda escolar. Né? Então, assim, eu penso que algumas coisas, a população, de uma maneira geral, ela pode esperar, né, o prefeito se virar nos 30 e dar os pulos dele, ela pode esperar um vereador conseguir um recurso, uma ajuda, uma lei, alguma coisa. Tem coisas que não dá para esperar, porque a escola não se fecha, a criança não deixa de ter fome, e a gente fica muito preocupado com isso. Uma das bandeiras do nosso atual prefeito é que ele não deixaria, né, faltar de maneira alguma, e a gente passou aperto, né, nesses últimos meses aí. Ao que tudo indica, pelo menos o que a gente está vendo, a situação está se normalizando, né, para a população entender. O prefeito não gosta muito que fala isso, mas muitas coisas a gente não tinha como resolver, porque na administração pública a gente não tem como comprar ou contratar tudo que a gente quer, tudo por licitação, tudo por pregão, e tem que ser assim para diminuir um pouco os problemas que a gente vê. E o que acontece? Chega num ponto, dá um exemplo para vocês, um exemplo mais clássico que a gente viu assim foi em relação ao café e ao feijão. Então, por exemplo, assim, a empresa que vendeu o feijão, ela entrou numa licitação e passou um preço do feijão tal. Só que o preço do feijão que ela passou no ano passado, contrato de 1 ano, por exemplo, é o preço que o feijão estava no ano passado. De repente, o feijão sobe demais, a empresa não quer entregar.
Porque se ela vender pro supermercado, ela vai ganhar mais do que tá e é um detalhe, não é que ela não quer entregar, ela não entrega. Ela não entrega. Pra vocês terem uma ideia, o prefeito, ele não gosta de falar ele pagou no bolso. Peço desculpa pra ele, mas ele foi lá do bolso dele e comprou uma tonelada de feijão. Ele falou pra mim. Então, assim, por que eu tô querendo dizer por isso, né? Porque a boa vontade existe, mas tem hora, por exemplo, assim, mas e o que a prefeitura faz? Tá, a prefeitura entrou com uma ação, né, o juiz determinou que a empresa entregasse. Ela foi lá, entregou um pouquinho e fechou de novo. Ela cumpriu a ordem de voltar a entregar, mas parou de novo. Eles não querem entregar por quê? Porque o preço que foi orçado, que foi vendido, pelo contrário, se o feijão tivesse diminuído 4 vezes o valor, eles iam entregar correndo para sobrar feijão. Exatamente. Mas como hoje o supermercado está mais caro que o valor que ele orçou, ele não quer entregar. Gente, isso é tudo. Isso é desde papel higiênico até folha de sulfite. Isso daí é para tudo que você vai pensar no serviço público. Então a gente passou muito apuro com isso daí. Você entendeu? Como o alimento subiu demais, muitas coisas subiram bastante, a empresa não quer entregar. Então, assim, o que acontece? A gente tem que esperar acabar o contrato, fazer o pregão de novo, fazer a licitação de novo. Então, a prefeitura ela vai gastar um tempo para ela, em todas as áreas, não é só mas, assim, ó, independente disso, nesses lugares onde a gente foi, por exemplo, a gente entrava numa escola que, por exemplo, estava mais bem servida de carne, mas estava faltando um macarrão. A gente ia em outra, nossa, tinha muito macarrão, mas tinha pouca carne. Então, o que a gente fez? A gente tentou ajudar entre as escolas, mesmo que uma pudesse ajudar com a outra. As situações mais graves nesses dois lugares, por exemplo, que a gente foi, a situação era um pouquinho mais grave. Tem uma delas que a gente fez, eu dei uma vaquinha e ajudou lá e tal. Na hora da gente correr, a pessoa do abastecimento ligou para nós e falou assim, olha, acabou de chegar aqui, já estou levando. Ótimo. Beleza. Então, assim, uma visita que a gente faz como vereador, e a gente não vai lá para criticar o prefeito, para brigar com a gente. Pelo contrário, a gente chegou lá e ajudou, falou, olha, estamos desesperados, o que dá para fazer? Não, peraí, catei o telefone como vereador, né? Claro. A gente tem a tribuna, a gente tem a rede social, a gente tem voz. Claro. Né? Que é a principal função nossa. A gente liga para um, liga para outro, correu e arrumamos. Beleza. Então, assim, nessas questões específicas foi mais isso, né? A gente estava indo lá especificamente para ver a questão alimentar. Vocês me perdoam a franqueza, mas assim, se a gente deixar enquanto nós, vamos falar a verdade, nós estamos em junho de 2025. Nós não estamos em 1915. Se em 2025 a gente deixar faltar comida para criança em escola pública, nós temos que repensar a nossa vida. Então, assim, não tem sentido existir Câmara de Vereadores, nem Prefeitura, nem Secretariado, porque assim, é o básico do básico do básico. Então, assim, e como eu falei, isso não pode esperar. Esperar cortar uma grama na frente da minha casa, eu vou esperar, eu vou reclamar, eu vou na rede social, tudo mais. Vai faltar comida para criança. Voltar para TV preta e branca de seletor, né, cara? Aí não, isso mesmo. É demais. É demais mesmo. Mas eu penso que, olha, a visita que vocês fazem nos locais públicos, seja escola, hospital, praça, tal, é legal vocês irem porque vocês sentem na pele a realidade. Quando você entra na cozinha de uma escola e a merendeira abre e fala, tá aqui, vereador, olha o que eu tenho para fazer, você fala, caramba. Porque muitas vezes elas tiram leite de pedra. Essas merendeiras, se elas não forem pro céu, não sei quem vai. Porque elas fazem com carinho aquilo que não tem. Teve época aí de eu conversar com voluntários que são aqui da rádio, com programas de evangelização e que trabalham em escola e tal, de ajudarem a comprar uns 20, 30 reais do próprio bolso para ajudar a comprar tempero, sabe? Então, quer dizer, é amor à profissão isso. Sim. E quando o vereador vai na escola, constata, cata o telefone e fala, peraí, que eu vou ligar para um para outro, a gente vai resolver, isso mostra cidadania, a preocupação com o próximo. É claro que tem que ter paciência, é aquilo que o Donizete falou. Pegou aí uma bomba relógio e que agora vai ter que colocar a casa em ordem. Não é do dia para a noite, mas o importante é ver que vocês estão fazendo alguma coisa. Sim. Né? É isso aí, Dani. Vamos lá, Danilena, a ponta é sua, garota. Vamos lá, então. Aqui também tem mais um trabalho aqui do vereador de fiscalização, né? No caso, agora, PSF. Teve reclamação em no banheiro entupido, né? Falta Sim. de materiais de escritório. E também aqui tem uma UBS na Vila Madalena de Canossa.
Como estão as situações Olha, agora? a gente conversando com os funcionários públicos, né, de uma maneira geral, volto a dizer, mesma história, né? A gente estava numa situação crítica grande. O que aconteceu? A gente, pelo consórcio hoje de abril, que nós estamos mudando, contratação de médicos e tudo mais, falta bastante médico em todos os postos. Eu não fui nenhum que, né, se tivesse, tá completo, estamos atendendo nada, e até que a gente troque o consórcio e faça as contratações, nós estamos passando por um período, né, difícil. Segunda coisa que a gente presta atenção, é o que você está falando, eu fui até em um desses postos, né, tinha uma curiosidade, eu cheguei numa geladeira, tinha uma lista, assim, com o nome dos funcionários e o mês e PG. Falei, PG o quê, né? Eu perguntei, né? De repente estão fazendo uma festa, então... Não. Era recurso para comprar pó de café, para ter um cafezinho lá para elas tomar, e para comprar papel higiênico. Ai, falei, gente do céu. Papel higiênico como sabe, assim, então... Tá errado, né? Lá vai eu de novo, capo o telefone, eu falei, gente do céu. Como assim? Não pode. Então, assim, nós precisamos, né, melhorar, mudar, porque é sério demais, né? Nós não estamos indo lá para falar assim, nossa, uma questão orgânica, né? Nossa, tá faltando... Não, gente, tá faltando o básico, né, cara? O arroz desse posto, trivial, né, cara? Nesse cara? posto, tinha um banheiro lá que estava entupido, já fazia tempo que estava entupido, que era o banheiro dos funcionários, aliás. Né? Eu falei assim, poxa, mas foi realizada, né, uma reforma nos postos de saúde. Eu falei, poxa, mas a empresa não veio aqui, não reformou? Sim, doutor, ela veio, viu que estava entupido. Quando ela foi ver o encanamento, tem umas árvores aqui do lado do posto, e eles iam ter muito trabalho para achar por onde o cano estava quebrado e tudo mais tal, e estava entupido, eles não quiseram mexer. Eu falei, mas gente, a reforma era para isso. Exatamente. Nós nunca mais vamos ter um banheiro, faz, muda do outro lado. Exato. Né, então, assim, são situações, né, isso estrutural, que a gente tem que resolver, né? Tem que dar um jeito. Já liguei de novo, já liguei para o secretário de obra, já fizemos o escarcéu de novo em relação a isso daí também. Tem que quebrar o chão e ver onde está e resolver. Tem que resolver, eu não posso deixar os funcionários sem isso. Claro, sem banheiro. Imagina. Como que faz? É isso, olha, ainda tem gente falando mal do servidor público, hein, olha. Não esqueça de vir trabalhar e trazer o seu pinico. Então... Qual é verdade. É verdade. E qual é a situação pior, né, de tudo isso? Não, mas tem como ficar pior? Tem. O funcionário público perdeu o prêmio de assiduidade dele, né? Caiu, né? E a gente se solidariza. Eu como a minha cabeça, né, penso assim, eu acho que você não ter um direito é uma coisa, você perder um direito que você tem você voltar a recorrer de um direito que você tem por anos e anos e anos, eu acho isso um absurdo, né? Você nunca vê um juiz perdendo o direito, não é isso, né? Quem legisla em causa própria nunca perde o direito, só aumenta, né? Só aumenta. E o coitado do funcionário público que está aqui suando na linha de frente, muitas vezes dá a cara a tapa, né? Porque assim, gente, não vamos ser hipócritas, né? Quando você chega no posto de saúde, não tem o papel higiênico para você usar, você vai xingar quem? O prefeito? Não, você vai xingar o funcionário. O cara que está lá. É o cara que está dando, né? O cara que está na linha de frente, que está ali trabalhando e tudo mais, tá? Aí você pensa bem comigo, o cara já está tirando dinheiro do bolso, fazendo vaquinha para comprar alguma coisa para ele poder trabalhar, né? Não é para ele poder viajar, não, para ele trabalhar. E ainda perde o prêmio de assiduidade. Você vai falar o quê? Como que uma pessoa vai trabalhar motivada? É isso que eu ia falar. Onde é que você vai buscar motivação para levantar cedo e sair de casa? Puxa, né? É triste isso. A gente entende, né? E estamos cobrando, né, o executivo para que a gente consiga resolver isso. Doutor, e na área da saúde, pela tua experiência, você é um dos mais renomados médicos da área da ortopedia da nossa cidade, que está da nossa região. Como é que você vê o atendimento dos médicos aí para a população de Araras? É do teu grado? Você acha que está contento daquilo que a população precisa? O que você pensa? Não está, né? Tanto é que o que aconteceu ontem, né, que foi falado na sessão da Câmara, é uma coisa que a gente precisa entender o porquê, né? A pessoa não pode depender, né, do atendimento de urgência, não ter o exame lá na hora, um exame tão simples, né, tão barato, tão comum. Olha, a gente está passando, né, por eu sempre digo assim, que a gente, naturalmente, a gente tende, em todas as situações da vida da gente, no relacionamento com a mulher, no relacionamento com os filhos, no trabalho,
é natural que a gente procure a resposta mais simples. Isso é do ser humano. A gente nunca vai buscar a solução mais complexa se tem uma maneira mais fácil, né? Isso é cultural, isso é natural, beleza. Então, assim, o que acontece? A gente tenta achar a explicação para uma deficiência de um atendimento, de uma questão, simplesmente, foi isso porque faltou humanidade. Mas não é, a medicina está passando por uma mudança estrutural, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Aquele médico de profissão apaixonado, que demorava muito para se formar e tudo mais e tal. Hoje a facilidade para a medicina é muito maior, os alunos se formando, eles têm uma condição financeira muito maior. A gente está passando por uma série de questões que o perfil do médico que atende está mudando muito. Né? E assim, eu não estou defendendo, pelo amor de Deus, estou defendendo a população, estou falando que sim, que precisa melhorar muito a humanização do atendimento em todas as situações, do postinho de saúde ao pronto-socorro. A gente percebe que as coisas, né, falando de uma maneira geral de novo, tecnicamente se desenvolveu muito, a medicina se desenvolveu muito, mas a relação médico-paciente piorou. E a culpa é do médico? Não, gente, a culpa é de todo mundo. Hoje você vai num restaurante, você vê as famílias sentadas num restaurante pagando o almoço para almoçar e tá todo mundo no celular, vendo mensagem, a gente não conversa mais. Exato. Então, assim, nas redes sociais hoje as pessoas procuram um aplicativo celular para paquerar. Na minha época você tinha que gastar saliva, não é verdade? Você tinha que dar cara a tapa, pedir ajuda para colega, você tinha que mandar bilhete, você tinha que fazer uma série de coisas para dar um beijo. Hoje a pessoa se procura num site de relacionamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Por isso que a administração pública ela tem que procurar uma humanização no atendimento. Que nós estamos deixando de ser humanos. Nós estamos menos humanos em casa com nossos filhos. Exato. Não é verdade? É que a internet, assim, ela aproximou quem está longe e afastou quem está perto. É isso. Essa é uma coisa bem realista, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, A né? relação interpessoal hoje é difícil. Exato. Eu vejo os filhos reclamarem, meu pai, as crianças reclamando, em casa meu pai não me dá bola porque ele fica no celular. E é verdade. É verdade. Por que a gente acha que você vai chegar no atendimento público ou em qualquer coisa, mesmo que seja particular, mas a pessoa vai conversar, as pessoas não estão conversando mais, né? Exato. É cultural isso. Então, assim, respondendo o que você me perguntou, como é que está o atendimento? Precisa melhorar. Falta muito médico, falta valorização do profissional público, certo? Do funcionário público, falta condição de trabalho. Então, assim, sempre digo isso, falei ontem, nem falo sempre. Médico gosta de 3 coisas. Médico gosta de doente. Se a gente não gostasse de doente, a gente não faria medicina. Claro. Médico gosta de condição de trabalho, porque não adianta você ser médico, estudar, se formar, fui pro exterior e tudo mais, chega aqui, eu não tenho um parafuso para colocar numa perna quebrada no paciente. Exatamente. Não adianta nada. E terceira coisa, eu gosto de valorização, que eu não digo que é valorização financeira, eu digo que é valorização do trabalho, profissional, da qualificação que ele tem. Sim. Então, assim, é muito difícil você conseguir um bom atendimento perdendo um prêmio de assiduidade que a pessoa, sabe assim, é muito difícil. Mas é uma justificativa? Não é uma justificativa. Eu não estou justificando. Eu estou dizendo que está faltando muito a qualidade do atendimento. Está pecando muito em saúde. É muito difícil também, vamos nos colocar na situação da população. Você chega no posto de saúde, tem médico? Não. E quando tem, é palavra não sei de onde. Tá, tem exame? Não. Tá fazendo cirurgia? Não, vamos para a fila. Então chega uma hora que isso entra, né, vai entrando numa situação que algumas pessoas acham até que isso é normal. Isso não é normal. Não pode. Vou falar de novo, nós estamos em 2025. Não pode. Sabe, sim, isso aí no interior de São Paulo, nós estamos no eixo mais rico do Brasil. Nós estamos ao redor da Anhanguera. Você vai pegar de São Paulo a Ribeirão Preto, as melhores faculdades do país estão aqui, o centro de açúcar está aqui, o desenvolvimento está passando aqui e nós não temos exame básico no postinho, está faltando um ultrassom na Santa Casa, está faltando um remédio de pressão no posto, está faltando uma cirurgia simples, que não usa nem material. Assim, tá precisando melhorar demais. A população tem razão quando vai para a rede social, que hoje é a nossa voz, né? Ainda é a nossa voz. Ainda é. Se o PT não cortar a nossa voz ainda, mas ainda é a nossa voz. Se a gente vai para a rede social e fala, hoje está reclamando porque no postinho aconteceu isso, porque não. É verdade.
É verdade. Aonde é o buraco? O buraco é mais embaixo, né? A gente sempre tenta dizer, não, é porque naquele dia tal pessoa... não, porque aquele pronto-socorro ali é assim. Não, porque... Não. Eu acho que é uma estrutura muito maior. Passa por condição financeira da cidade, por dificuldade administrativa da cidade, passa por valorização dos profissionais, certo? E passa por questão de formação. Por mais que se negue, né? Eu sei que as pessoas podem até ruim, quando eu falo isso, algumas pessoas podem ficar até ofendidas comigo, não, você está falando que... É diferente. A época que a gente fez faculdade, que a gente estudou, tá diferente. Né? Tá diferente. Né? O que eu acho que falta muito, na minha opinião, primeiro, é voltar a ter a valorização e o respeito que se tinha com o profissional. Porque você pode escolher a profissão que for. Eu tenho um filho que é estudante de medicina lá na Argentina. E ele falou assim, por que ele foi estudar na Argentina? Porque ele não tinha condição de pagar a faculdade de medicina aqui, que é muito caro. E lá ele tinha condição de pagar, a gente ajuda e tal. Eu falei para ele, filho, é fácil a faculdade aí. Ele falou, não, pai, a diferença é que é o seguinte, aqui, se você fizer o vestibular de direito, de engenharia, de medicina ou de odonto, é o mesmo valor. O problema é que lá ninguém quer fazer medicina porque é muito mais difícil se formar médico do que advogado. Doutores, advogados, OAB, me perdoem, mas é muito mais fácil o cara sair da faculdade, né, com a sua, e depois prestar a prova e fazer a OAB na mão, do que o cara sair e depois tirar o seu CRM. É muito mais... vamos levar em conta engenheiro, jornalista, tal, tudo isso é muito mais fácil. Então lá é uma coisa natural. O cara não quer fazer medicina porque é a faculdade mais difícil que tem para se formar. É 8 anos, é aquela loucura, tal, não sei o que lá, então escolhe outra coisa. Aqui no Brasil, eu acho que deveria ter a valorização, o retorno da valorização do vestibular para a medicina. Eu acho que para o cara entrar para a faculdade de medicina, ele deveria passar por provas, por coisas que realmente comprovasse que o cara quer aquilo, né? Porque hoje a gente sabe que, por bênção de Deus, tem famílias abastadas aí e que consegue colocar o filho para estudar, para ser médico. Mas será que é o sonho profissional do cara? Porque eu ser jornalista e escrever uma matéria errado, amanhã eu vou lá, ponho uma errata, tá tudo certo. Doutor Donizete, se fizer uma cirurgia e o erro for dele, porra, o cara amanhã não anda direito, ele vai deixa que eu chuto o resto da vida, vai mancar o resto da vida. Então, é diferente a coisa. E eu acho que não pode se banalizar, né, ou popularizar demais a profissão da medicina. Eu acho que em alguns lugares isso está acontecendo para quem tem dinheiro para pagar. Só complementando o que você está dizendo, né? Hoje no Brasil nós estamos vivendo uma situação completamente diferente do que eu via na minha época, da dificuldade de passar no vestibular, você tinha que estudar muito, era muito difícil. Hoje nós temos, hoje é sério isso, né? Hoje nós temos já no Brasil, para quem paga e tem condição de pagar, como você está falando, a gente já tem mais vaga do que aluno. Tá vendo? Hoje nós já temos mais vagas do que alunos em medicina. Isso era impensável. Exatamente. Há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, quando eu estava entrando na faculdade. Tem alguma coisa errada, então. Sim. Tem alguma coisa errada. Então, desculpa aí, foi só uma... Você sabe que eu falo mesmo, Eliane, eu não mando recado, né? É meu jeito de ser. 12h52, estamos na reta final, Eliane. Estamos na reta final. Então, mais um recado aqui em nome da Câmara Municipal. Recado à população, hein? Nós teremos na quarta-feira agora, que já é amanhã... Que festa junina na Câmara. Não é festa junina. Não, amanhã nós teremos uma audiência pública. Audiência pública sobre um projeto de lei sobre a regulamentação do comércio ambulante, quiosques e similares no município de Araras. Então, aos interessados também, né, que quiserem ir lá discutir esse projeto, a situação do pessoal que tem comércio aí na rua, né, que quer saber o que está acontecendo no nosso município, é muito importante essa participação, né, junto aos vereadores aí que também que estiverem presentes. Tá? Perfeito, eu acho que o único... Então é um convite, ó. Quarta-feira, de cortar. Não, quarta-feira, horário 6 horas, na Câmara mesmo, tá? Aberto ao público. Eu só vou tocar no assunto aqui, porque o doutor está aqui, é médico, ele vai poder falar com relação à higiene
de carrinhos de lanche, desse tipo de coisa, que eu acho que é muito importante. Tem um monte de carrinho de lanche aí, que tem um lanche bom que eu como pra caramba. Adoro, cara. À noite, quem não gosta daquele, que você passa e sente aquele cheiro daquele bacon fritando, fala a verdade, você dá a volta no quarteirão e volta, é natural isso. Mas com relação à higiene desses lugares, eu acho que é muito importante quando se trata de alimento. É isso aí. Sim. E um último recado, então, antes de eu me despedir de vocês, Vamos lá. que também é do interesse da população, a Câmara, né, por meio da Escola Legislativa, abriu um curso de Libras de 40 horas, será às quartas-feiras, tá? À noite, né? E as aulas, né, começaram dia 2 de julho, gratuito. É gratuito. Então, assim, as inscrições estão abertas. A pessoa pode ligar lá na Câmara, né, que é o 3543-3300 e pedir contato ali com a Escola Legislativa, ou também acessar o nosso site, né, araras.sp.leg.br/escola e fazer a inscrição direto no site. São vagas limitadas, claro, né, mas assim, é um curso gratuito aí, gente. Então, e Libras, vamos atender aí demandas de acessibilidade aí, né? Exatamente. Todo bom atendimento, seja no comércio, seja e tem um detalhe, no órgão público. É um mercado de trabalho que está crescendo muito. Isso. Né? Então, o cara que é profissional em Libras aí, ele não fica sem trampo não, cara. Claro que é um curso introdutório, né? 40 horas, mas assim, é uma abertura ali já... É muito importante para ter esses conhecimentos iniciais, para conseguir conversar, né? Atender ali alguém que precise dessa acessibilidade. Ninguém vai para Nova York e fala sem antes aprender o verbo to be. Começa por algum lugar, não é? E agora eu já posso me despedir, então? Pode, dona Eliane. Vamos lá, 12h55. Então tá bom, Marcial. Agradeço que mais uma vez aqui na Araras FM, essa parceria com a Câmara Municipal, eu aqui representando o Poder Legislativo, com muita honra, como concursada aqui, e me despeço aqui do nosso vereador Donizete, doutor Donizete, que hoje conversou bastante com a gente sobre saúde do município, entre outros assuntos. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço mais uma vez, né? Agradeço a Câmara e agradeço a rádio, agradeço aí a audiência das pessoas que acompanham o seu trabalho, desejar uma excelente semana a todos. Temos um feriado no meio dessa semana, né? Para descansar um pouquinho também. Só aproveito mais uma vez. Vão se vacinar. Procure os postos, tome a vacina. Não deixe de se vacinar. Todas as pessoas acima de 6 meses de idade podem receber a vacina. Temos vacina suficiente em todo o município. Passe no postinho e tome a sua vacina para você preservar a sua cidade, a sua saúde, a saúde dos que estão com você e de sua família. Um grande abraço e Deus abençoe. Obrigado, doutor. Mais uma vez, um prazer revê-lo. Sempre legal bater um papo com um profissional de alto nível que é tão bem reconhecido dentro da nossa cidade. Doutor Donizete, se você precisar de um ortopedista, eu indico. É ele, o cara. 12h56, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa De Frente com o Vereador. Na próxima terça-feira teremos mais um parlamentar aqui, talvez com a dona Eliane, talvez com outro representante da Câmara, mas o importante é a gente estar fazendo essa interação sempre com você. Continue na 107, eu volto no ar amanhã, 8h30 da manhã. Um beijo no coração de todos, até lá, tchau, tchau.